Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 200 mais um custo variável de R$ 1,20 por peça produzida. Qual o custo de produção de 10.000 peças? O primeiro passo é saber que fixo vamos ter sempre um custo de R$ 200. Então, independente de ter uma peça produzida, duas peças produzidas, três peças e assim por diante, o custo fixo vai ser sempre R$ 200. Porém, temos o valor de R$ 1,20, que é um valor variável, ou seja, depende do número de peças produzidas. Como são 10.000 peças produzidas, basta multiplicar 10.000 pelo valor de cada peça. Então, 10.000 multiplicado por 1,2 é igual a R$ 12.000. Então, o custo fixo é R$ 200 e o custo total vai ser os R$ 200 mais R$ 12.000. Ou seja, o custo fixo vai ser no final R$ 12.200. Agora, quantas peças podem ser produzidas com R$ 20.000? Antes de fazer essa questão, nós vamos pensar em como a gente poderia montar a lei de formação para essa questão. Veja aqui, eu vou chamar de C o custo de produção e vou chamar de N o número de peças produzidas. Veja que temos R$ 200 fixos e R$ 1,20 para cada peça produzida. Então, basta multiplicar 1,2 de forma geral pelo número N. Esse número N pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. Lembrando que N representa o número de peças produzidas. Então, aqui é uma função C que depende de quem? Depende de N. Então, a gente pode representar a lei de formação dessa função assim. Agora, pode ser produzidas com R$ 20.000 quantas peças? Nesse caso, nós já sabemos que o custo de produção vai ser R$ 20.000. Então, nós vamos encontrar, na verdade, qual é o valor de N, porque N representa o número de peças vendidas. Certo? Isso aqui foi da primeira questão, da primeira parte, e aqui a segunda parte do exercício. Passando esse 200 aqui negativo, 20.000 menos 200 é igual a 1,2N. 20.000 menos 200 é igual a 19.800, que é igual a 1,2N. Passando 1,2 dividindo, nós vamos ter então que N é igual a 19.800 dividido por 1,2. Se fizermos essa divisão, nós vamos encontrar o seguinte valor. 19.800 dividido por 1,2 é igual a 16.500, certo? Então, para essa segunda pergunta, se a gente tem R$ 20.000 para produzir, então a gente consegue fazer uma produção de 16.500 peças. Essa é a resposta da segunda pergunta. A seguinte questão é da seguinte maneira. Uma empresa de planos de saúde propõe a seus clientes as seguintes opções de pagamento mensal. Então, a primeira opção é o plano A, que tem um valor fixo de R$ 110 e R$ 20 por consulta dentro desse período. O segundo plano é o plano B, que tem um custo fixo de R$ 130 e você vai pagar R$ 15 por cada consulta dentro desse período. Então, ele pede o seguinte. Analise os planos no intuito de demonstrar em quais condições um ou outro é mais vantajoso. Então, primeiro, nós vamos construir a lei de formação para cada um desses planos, certo? Aqui temos o quê? No plano A, um valor fixo de R$ 110. Então, eu vou chamar aqui A, vai ser R$ 110 fixos, mais R$ 20 por consulta. Então, vou chamar a consulta de C. Por exemplo, se eu tivesse uma consulta no período, eu ia substituir a letra C por 1. Se eu tivesse duas consultas no período, eu ia substituir a letra C por 2. Se eu tivesse nenhuma consulta no período, bastava substituir por 0. Para o plano B, eu vou montar a seguinte função. B
é igual a 130, porque aqui é o fixo que nós pagamos, mais R$15 por consulta. Então, vou multiplicar 15 por esse número C também. Então, vamos pensar o seguinte: em quais condições um ou outro é mais vantajoso? Antes de pensar em qual condição um ou outro é mais vantajoso, a gente pode chegar a essa conclusão pensando em que condição escolher o plano A ou escolher o plano B vai ser diferente. Ou seja, em que número de consulta eu escolher o plano A ou o plano B, eu vou ter o mesmo gasto. Se é o mesmo gasto, basta igualar essas duas expressões. 110 mais 20C igual a 130 mais 15C. O que é que eu fiz aqui? Eu igualei as duas leis de formação, porque primeiro eu quero descobrir em que condição, ou seja, em quantos números de consulta, escolher um ou escolher outro vai ser indiferente, certo? Então, resolvendo essa equação, nós vamos ter o seguinte: 20C menos 15C é igual a 130 menos 110. 20C menos 15C é igual a 5C. 130 menos 110 é igual a 20. C, então, é igual a 20 dividido por 5. Então, C é igual a 4. Ou seja, se eu fizesse 4 consultas, o preço que eu ia pagar no plano A iria ser igual ao preço que eu iria pagar no plano B. Vamos pensar se C for igual a 3. Então, no plano A eu vou cobrar quanto? 110 mais 20 vezes 3. Vai ser igual a 110 mais 60, que é igual a 170. Agora vamos pensar no plano B. 130 mais 15 vezes 3. Isso é igual a 130 mais 45, que é igual a 175. Veja que para um valor de 3 consultas, o plano A é mais vantajoso porque estou pagando mais barato. Veja que o plano A custa 170 com 3 consultas nesse período, enquanto o plano B custa 175 para 3 consultas nesse período. Agora vamos olhar para quando temos um número de consultas igual a 5. Igual a 4 não, porque nós sabemos que 4 não vai interferir em nada, né? Tanto faz um para um ou para outro, vai dar no mesmo. Então, se C for igual a 5, vamos ver quanto vamos gastar no plano A. 110 mais 20 vezes 5 vai ser igual a 110 mais 100, é igual a 210. E no plano B é o seguinte: 130 mais 15 vezes 5. Então vai ser 130 mais 15 vezes 5 é igual a 75. Isso aqui é igual a 205. Então perceba, se eu escolho o número de consultas igual a 4, o gasto é igual, ok? Então, a partir do momento que a gente descobre em que condição é indiferente para os dois, né, tanto faz escolher um ou outro, a gente pode escolher valores da vizinhança de 4. Então, eu vou escolher 3 e 5. Aqui, ó. Primeiro eu escolhi o 3, depois eu escolhi o 5. Por que eu fiz isso? Porque a gente descobriu que quando C é igual a 4, tanto faz escolher A ou B. Então, quando C é igual a 3, nós vemos que escolher o plano A é mais vantajoso porque ficou mais barato. E quando C é igual a 5, escolher o plano B é mais vantajoso. Então, o que é que a gente conclui? Que se C for maior do que 4, a gente vai escolher o plano B. Se C for menor que 4, é mais vantajoso escolher o plano A. E se C for igual a 4, tanto faz escolher o plano B como o plano A. Nessa questão aqui, temos uma questão para descobrir o domínio dessa função. Lembrando que aqui, quando queremos descobrir o domínio, nós estamos procurando por restrições, ou seja, que valores de x eu posso ou não posso colocar. Bem, aqui no numerador temos essa variável x.
Se apenas o x tivesse numerador e no denominador houvesse apenas números, então não teria problema algum. Mas aqui temos o x também no denominador. Isso significa que a gente tem que ter o cuidado para que essa fração aqui ela não se torne uma divisão por zero, porque uma divisão por zero não existe. Lembrando que aqui é um x, certo? Eu esqueci de colocar. Então, temos a seguinte função: y é igual a x é igual a x sobre x ao quadrado menos x menos 12. Então, o nosso cuidado nessa função aqui é que isso aqui embaixo, no denominador, não seja igual a zero. Então, o que a gente vai pensar aqui? Quando a gente resolve equações do segundo grau, nós geralmente fazemos da seguinte maneira. Fazemos a equação igual a zero, porque queremos descobrir que valores de x vai tornar isso aqui igual a zero. Então, utilizando a fórmula do discriminante de delta, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é delta, então? Primeiro, analisando o coeficiente. O coeficiente aqui, a, é igual a 1. O coeficiente b aqui é menos 1. E o coeficiente c é menos 12. Então, b ao quadrado é o quê? Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente a é 1 e o coeficiente c é menos 12. Então, delta vai ser igual a menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1, menos vezes menos vai se tornar positivo e 4 vezes 12 é igual a 48. Delta, então, vai ser igual a 49. Então, continuando na forma de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, que acabamos de descobrir, tudo isso dividido por 2 vezes a. X igual a quanto? Menos, que já é da fórmula, o coeficiente b, nós já vimos aqui que é menos 1. Então, menos 1 é igual a mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes a. O coeficiente a nós já vimos que é igual a 1. Então, x é igual a menos com menos fica positivo, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 2. Como aqui temos mais e menos, nós vamos abrir essa equação em dois caminhos. O primeiro caminho é 1 mais 7 sobre 2. E o outro caminho é 1 menos 7 sobre 2. Então, 1 mais 7 é igual a 8. 8 sobre 2 é igual a 4. 1 menos 7 é igual a menos 6. Menos 6 sobre 2 é igual a menos 3. Então, descobrimos os dois valores que vai fazer essa equação aqui zerar. Que valores são esses? X igual a 4 e x igual a menos 3. Ou seja, se aqui no denominador eu substituir o x por 4 ou substituir o x por menos 3, todo esse denominador aqui vai se tornar zero. Mas uma divisão por zero não existe. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser qualquer x que pertence aos números reais, desde que a gente tenha a seguinte condição: x tem que ser diferente de 4 e x tem que ser diferente de menos 3. Por que tem que ser diferente? Porque se x for igual a 4 ou se x for igual a menos 3, isso aqui no denominador se torna zero, que não pode acontecer. E por fim, temos uma questão sobre o plano cartesiano. Ele fala o seguinte, né? Sobre o plano cartesiano, julguem as afirmativas a seguir. Primeiro, o eixo horizontal é conhecido também como eixo das abscissas. Segundo ponto, o ponto A, menos 5, 3, é um ponto do terceiro quadrante. E o terceiro, o eixo vertical é conhecido também como eixo das coordenadas. Então, vamos analisar cada um desses tópicos. O primeiro tópico ele diz que o eixo horizontal é conhecido também como eixo das abscissas. E isso é verdade, certo? Quando a gente tem um plano cartesiano, nós temos dois eixos. Esses eixos são eixos y na vertical e x na horizontal.
Esse eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas. E o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas. Com essa informação aqui, nós já podemos dizer que a alternativa 3 é uma alternativa falsa, porque o eixo vertical nós não chamamos de eixo das coordenadas. Coordenada, na verdade, é o conjunto do primeiro ponto com o segundo ponto, ok? A gente chama o eixo vertical de ordenada e não de coordenada. Coordenada, na verdade, é a localização do ponto. Por exemplo, no segundo tópico diz o ponto A, menos 5, 3. Então, esse ponto aqui, menos 5, 3. Essa representação aqui é a representação da coordenada. Ou seja, quando falamos em coordenada, falamos em localização. Então, dentro da coordenada, temos a abscissa, que vem antes da vírgula, e a ordenada, que é em relação ao eixo Y, e vem depois da vírgula. Então, o terceiro é falso. Agora vamos analisar se esse ponto, menos 5 e 3, está no terceiro quadrante. Olhando para essa imagem aqui, nós temos a divisão do plano cartesiano em 4 quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e, por fim, esse aqui é o quarto quadrante, certo? Sempre em sentido anti-horário. Então, vamos localizar o ponto menos 5, 3. O ponto A, menos 5 e 3. Então, tem essa coordenada. Primeiro, vamos olhar para a abscissa, que é o eixo X. O menos 5 está localizado aqui. E na ordenada, o eixo Y está com o número 3. Então, vamos fazer o encontro dessas duas localizações. Menos 5 para X e 3 para Y. Então, quando cruzamos essas duas informações, chegamos neste ponto aqui, que é o ponto A. E este ponto A está dentro do segundo quadrante, certo? Ele não está dentro do terceiro quadrante, como o tópico estava falando. Então, o ponto A está no terceiro quadrante, é uma informação falsa. Então, o que a gente conclui? Que apenas a alternativa 1 é verdadeira. Logo, a alternativa certa aqui é a letra A.